É o Clebson Soares. Boa noite, meu nome tá sujo e dia 14 de 4 de 2024 completa 5 anos. Eles estão me chamando para fazer um acordo. O que fazer? Então vamos lá, Clebson, vou dar uma resposta completa para você, que é para você entender, que é para você não ser enganado, tá certo? Então vamos lá. A dívida dele já vai prescrever. Já por quê? Porque as dívidas mais comuns, como dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? E como é que conta esse prazo, doutor? Vamos lá, tem aqui 5 anos, a partir do dia seguinte do vencimento, começa a caminhar a prescrição, tá certo? Então, quando ela chegou aqui no final, ela já prescreveu. Uma dívida prescrita, você não é obrigado a pagar essa dívida mais. É uma dívida de honra, tá certo? O credor teve 5 anos para cobrar aquela dívida, inclusive existem meios jurídicos de jogar a prescrição para trás. Ele não fez porque ele não quis, ele ficou sentado esperando. O direito não socorre aqueles que dormem, tá certo? Então agora está na beirinha da prescrição, você vê, prescreve dia 14, hoje é dia 11, tá certo? E agora eles estão chamando para fazer um acordo. Você deve fazer um acordo com essa pessoa? Então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui para fazer um acordo com uma pessoa, quais são os cuidados que você deve ter. Primeira coisa, para você fazer um acordo com uma pessoa, você tem que ter certeza que você está negociando com o real proprietário daquela dívida, tá certo? Que acontece o quê? A pessoa às vezes devia para uma pessoa, aí depois você está sendo cobrado para outra. Aí a pessoa vem para você e fala, eu comprei a sua dívida. Você fala, pô, nem sabia que isso poderia ter sido comprado. Pode comprar dívida, doutor? Sim, amigo, a dívida ela pode ser comprada sim, tá certo? Ele pode comprar essa dívida aí e ser o novo proprietário dessa dívida. Mas essa compra é feita por escrito, tá certo? Então ele tem que provar para você que ele é o real proprietário dessa dívida. E sempre quando você for cobrado por qualquer pessoa, é um direito seu previsto no Código de Defesa do Consumidor, inclusive é um direito recente que você peça um documento por escrito e ele tem que informar lá o CPF e o CNPJ dele, o nome completo, todas as informações de quem está cobrando, tá certo? Então você tem que estar atento nisso daí. A pessoa também pode ser um procurador, tá certo? Falar, não, eu não sou proprietário da dívida, eu sou um procurador. O advogado faz muito isso, a gente entra para cobrar as pessoas na justiça e às vezes a gente manda uma cobrança amigável para a pessoa. Se você quiser negociar aqui no escritório e o devedor, quando chega aqui, ele tem todo o direito de exigir a procuração, tá certo? Quero ver se você é realmente procurador para saber se você está cobrando certinho, né? Então você tem que estar atento a isso. Então, Clebson, a primeira coisa é isso, é você saber se você está negociando com a pessoa certa, tá? Então, o segundo ponto é o quê? Saber se a dívida já prescreveu, se a dívida já caducou. Eu já expliquei isso para você. Essas dívidas mais comuns prescrevem 5 anos. A dele prescreve, daqui a 3 dias, tá certo? Então, será que ele vai entrar com um processo dentro de 3 dias? Se ele entra no processo, se ele entra com o processo faltando um dia, entrou bem, o processo não morreu, tá certo? Então, você tem que estar atento a isso, tá? Aí agora, o que você tem que fazer também se você é chamado para negociar uma dívida? Você tem que atualizar o valor da dívida. Isso é fundamental para você que está sendo cobrado. Porque acontece o quê? A pessoa fala para você, olha aqui, Ricardo, você me devia R$ 1.000, agora você me deve 3.000. Aí você pergunta, mas como é que chegou nesse cálculo aí, amigo? O cara tem que entregar para você uma planilha mostrando certinho o cálculo, tá certo? E você deve atualizar também a sua dívida. Tem um monte de site aí na internet que você atualiza a dívida. Se você não sabe nem o valor da sua dívida, como é que você vai negociar? Então você tem que estar atento a isso daí, tá certo, Clebson? Então você passando nisso daí, você viu que a pessoa que está te cobrando é o real proprietário da dívida. Você viu que a dívida não prescreveu e você já atualizou a dívida, está na hora de você fazer uma proposta, Clebson. Às vezes é uma boa você fazer um acordo. Então você pode fazer uma proposta. A dívida está para prescrever. Então qual é a proposta? Uma proposta boa que você possa pagar. Não faça proposta que você não consiga pagar, que você não tenha plena certeza. Ainda mais nesse caso, faltam 3 dias para prescrever. Você vai fazer uma proposta
e depois você vai arrumar uma dívida para mais muitos anos, para mais 5 anos. Então, amigo, faça uma proposta. Se você quer pagar essa dívida, faça uma proposta à vista. Fala aí, eu vou pagar 20% desse valor aí à vista agora no cash. Ele vai aceitar? Não sei. Possivelmente vai aceitar, porque é uma boa proposta, tá certo? Então você tem que estar atento a isso. Outro ponto também que você deve ver isso daí, quando você vai fazer um acordo, amigo, é saber com a pessoa se você vai pagar em prestações, quando ele vai tirar o seu nome lá da negativação do SPC, do Serasa, do Boa Vista, da lista negra do Banco Central. Por quê? Porque você paga a sua dívida e continua com o nome sujo se ele não tirar o seu nome de lá, tá certo? Então você deve deixar isso bem claro e você deve também exigir o seu recibo. Então, Clebson, você deve tomar esses 5 cuidados aí. Em especial o recibo, amigo. O recibo é um direito seu. Eu vejo muita gente, por ignorância, por não saber desse direito, pagando a dívida e depois não pega o recibo e depois é cobrado novamente. Ou paga para a pessoa errada. Quem paga mal, paga 2 vezes. E você que não quer ser enganado, se inscreva aqui no canal para ter mais informação.